Meu nome é Andréa Zambel e hoje vamos falar sobre noções de controle de constitucionalidade. Bom, primeiro, antes da gente entrar sobre o tema, né, a gente precisa falar um pouquinho sobre a definição destas palavras, né, sobre a delimitação do controle. Se a gente for parar para pensar, para analisar, em latim, finis significa fim, como também limite. Né? Então, os verbos definir e delimitar, eles trazem a ideia de pôr um fim e estabelecer um limite. Então, definir quer dizer delimitar. O controle de constitucionalidade, ele deve sofrer limitações. E existe um conceito para ele. Né? Então, o conceito geral o controle é a verificação por um sujeito controlador da adequação de um objeto controlado a um objeto que serve de paradigma. O controle não é a adequação de um objeto a outro, que lhe é posto como paradigma, mas é a verificação desta adequação. Então, implicando sempre a presença de três elementos, a gente tem aqui o sujeito controlador, que ele é aquele que realiza o controle diante de objetos que são por ele comparados. Temos o objeto controlado, que é o objeto propriamente dito, que é aquele que está sendo controlado, e temos também o objeto paradigma do controle. Né? Esses são raros, eles são chamados simplesmente de objeto e paradigma do controle. Então, há necessidade de limitar esse controle. Tá? E como é que a gente faz isso? Como é que limita esse controle? Né? Onde é estabelecido esse controle, essa delimitação? Né? Primeiro, o objeto que está sendo controlado são as espécies normativas primárias. Hoje nós chamamos a Constituição de 1988, que tem previsão específica lá no artigo 59 da Constituição Federal, que fala sobre a emenda à Constituição Federal, as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções legislativas. Segundo, o objeto paradigma é a Constituição. Se o Estado é unitário, ainda que seja regional, no âmbito dele, não tem. Existe no âmbito do Estado somente uma Constituição. Tá? E, em geral, é a Constituição Federal, que é aquela que ela é nacional. Tá? Se no caso, o nosso Brasil ele é feito de estados, né, que é uma federação, em vez de ser chamado de uma Constituição Nacional, ele é chamado de Constituição Federal. Né? E aí, abaixo das Constituições Federais, nós temos a Constituição Estadual. Terceiro, o Brasil ele é composto por 26 estados, 26 estados federativos, então nós temos 26 constituições estaduais. Né? E isso, todas elas estão abaixo da nossa lei maior, da nossa Carta Magna, a Constituição Federal. Tá? Então, essas 26 constituições estaduais estão abaixo da Constituição Federal. Né? E existe em cada estado da federação as leis orgânicas municipais. Né? Quarto,
Ao lado dos Estados-membros, né, que são os Estados federados entre si, que compõem a federação, né, ainda é possível encontrar um ente federativo especial, né, que é concebido porque é especialmente destinado a abrigar a cidade capital de todo o país, de toda a federação. Não ficaria bem se essa cidade se situasse em um dos estados federados. Então, é claro que ela ficaria sujeita aos seus poderes políticos. Então, no Brasil, esse ente federativo é o Distrito Federal, é a capital do Brasil. E recebe por Instituto Jurídico Político também uma lei orgânica que se chama Lei Orgânica do Distrito Federal. Né? Quinto, o controle que estamos estudando, né, ele toma como paradigma, no caso, a Constituição Federal. Até porque ela é forte, né, ela tem uma forte centralização. A Federação Brasileira é simétrica em organização. Então, não varia muito as constituições estaduais e as leis orgânicas em relação à Constituição Federal. Até porque todas as leis dentro do nosso país, elas precisam estar abaixo da Constituição Federal. Sexto, o sujeito controlador, né, quem faz todo esse controle, são os juízes que estão no Poder Judiciário. Né? Estejam eles atuando singularmente, como no primeiro grau de jurisdição, ou eles estejam reunidos e agindo num colegiado, como nos graus superiores da jurisdição, nos tribunais superiores. 7. Bom, costumam dizer que o controle judicial da constitucionalidade das leis, né, são consideradas as leis orgânicas e as leis complementares, né, que são as mais comuns das espécies normativas, onde o processo legislativo ele serve de padrão para as demais espécies normativas primárias. 8º, em torno desse núcleo, esse estudo, né, ele se expande noções históricas e conceituais, que vão incidir diretamente sobre o controle de constitucionalidade. Né? E eles vão ser relevantes de um modo ou de outro. Gente, nos termos dessas delimitações, a gente tem que conceituar o seguinte, que o controle judicial de constitucionalidade é a verificação pelos juízes do Poder Judiciário. Eles controlam essa adequação das espécies normativas primárias aos requisitos formais e materiais que são estabelecidos pelas constituições dos estados. Tá? E tem o padrão de elaboração do processo legislativo da lei ordinária. Hoje em dia, para a gente, esses requisitos eles são fixados pela Constituição Federal, que é a nossa Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, que foi promulgada em 5 de outubro, tá, de 1988. Em relação a esses requisitos, o controle ele não é só formal, mas ele também é material. Como, por exemplo, a Constituição brasileira, uma lei complementar, ela deve não somente ser aprovada pela maioria absoluta, que seria o requisito formal, mas ela também trata daquelas matérias onde a Constituição ela exige expressamente a lei complementar, que é um requisito material. Então, desse modo, controlar a constitucionalidade de uma lei complementar é verificar tanto os aspectos formais quanto os aspectos materiais. E ela é como qualquer outra lei, né? Se ela for inconstitucional pelo vício formal ou pelo vício material, isso precisa ser analisado.
Tá? As espécies primárias, né, no Brasil, elas estão previstas no artigo 59 da Constituição Federal. E ela tem como processo legislativo padrão a lei ordinária. O fato é que não somente essas espécies, mas os demais atos normativos, bem como qualquer outro ato jurídico, eles podem e devem ser controlados pela Constituição Federal. Então, somente para caráter de esclarecimento, os atos jurídicos, de forma geral, eles devem ser objeto de atividade de ser controlado. Tá? E o que seria essa atividade de controlar? Dentre todos os controles da juridicidade, dos atos e das normas integrantes do mundo jurídico, o controle de constitucionalidade das leis abrange as espécies normativas mais comuns, as leis ordinárias e as leis complementares, né, que são produzidas pelo Poder Legislativo para dar uma continuidade e uma completude ao trabalho do Poder Constituinte. Mas não só as leis são objetos de controle. De uma forma geral, toda e qualquer espécie normativa, até as mais simples, né? Até os mais simples atos normativos editados pela administração pública, eles podem e devem ser objeto de controle perante a normatividade, no qual hierarquicamente superior a uma aplicação, né? Então, de resto, o mesmo pode e deve ocorrer em relação a qualquer ato jurídico, até mesmo o que não tem caráter normativo, até mesmo os abstratos em gerais. Tá? De caráter singular, particular e concreto, por exemplo, até os contratos, né? Os contratos que são um ato normativo, né? Ele não tem um caráter normativo, é um ato jurídico. Né? Mas, institucionalmente, na teoria e na prática, o controle de constitucionalidade, que é instituído pela Constituição, ele tem o foco que é primordial, né, sobre as leis e os demais atos que são produzidos no processo legislativo que estão previstos na Constituição Federal, que tornam aí esse objeto como um controle, né, de forma de controle. Mas quando falamos de paradigma, os atos jurídicos, ele tem a sua constitucionalidade controlada, não só perante as normas editadas pelo Poder Constituinte originário, que é aquele que elabora a Constituição Federal, como também perante as normas editadas pelo Poder Constituinte derivado reformador, aqueles que fazem as emendas constitucionais. E também perante as normas editadas pelo Poder Constituinte derivado decorrente, né, que são as constituições, as emendas constitucionais, inclusive dos Estados-membros da Federação. Tá? Então, também se controla a legalidade dos atos jurídicos das espécies normativas primárias, que são as leis complementares, as leis ordinárias, as medidas provisórias, as leis delegadas, as resoluções legislativas, os decretos legislativos. Enfim, também se controla a regularidade dos atos jurídicos, dos atos normativos que são editados pelo Poder Regulamentar, né, que são os decretos e os outros regulamentos, né, como os regimentos, portarias, avisos, deliberações administrativas e dentre outros atos. Né. Agora, quando falamos do sujeito controlador, né, além de todos os juízes que estão no Poder Judiciário, todos aqueles operadores do direito, né,
que podemos chamar de advogados, promotores, procuradores, delegados, consultores, todos aqueles que operam o direito, eles têm a obrigação de controlar a juridicidade dos atos jurídicos. Claro que cada um vai agir no âmbito da atividade ou da função que lhe permite, que lhe é própria da sua função, do seu cargo que exerce. Ficamos por aqui sobre noções de controle de constitucionalidade.